quando a gente fala de lesão no esporte, não é diferente dessas lesões vasculares, a gente vai ter aquelas lesões acidentais, que não são evitáveis na maioria das vezes, e vai ter aquelas lesões crônicas, né? Que são lesões decorrentes do gesto esportivo, do processo de treino e recuperação, tá? Que é a mesma coisa na lesão ortopédica. Então tem o trauma lá, o cara vai ter uma fratura exposta durante o jogo, por exemplo. Tá? Essa fratura exposta, ela pode ter sido, por quê? Por exemplo, a fratura exposta do Anderson Silva lá. Tá? Porque, enfim, foi um golpe mal feito num local inadequado, né? Como uma superfície inadequada. Teve uma boa defesa. E aí ele teve a fratura exposta. Não dá para prever isso, né? Agora, por exemplo, um jogador, o cara pisou num buraco, tem uma fratura exposta. É habitual para um jogador de futebol que tem uma puta massa muscular? Não é. Então, provavelmente, o que esse cara tem? Overtraining. Ele já tem uma fratura por estresse e aquilo descompensou. Então, aí eu tenho a tal da lesão crônica. Melhor. Então, por exemplo, o cara tá lá fazendo um supino com uma carga gigantesca, que nem rodou também na rede social um tempo atrás. Pau, tem uma rotura de peitoral maior. Beleza. Lesão aguda. Evitável? Eventualmente. Não pode usar tanta carga, talvez aquele músculo já estava sob tensão, enfim, mas é uma lesão aguda. Diferente, por exemplo, de uma tendinopatia ou uma epicondilite. Então é a mesma ideia nas lesões vasculares. Óbvio, né? Como eu falei, lesão no esporte, muito mais as musculoesqueléticas, né? Algum grau de preocupação com a concussão, cada vez maior. Então tomem atenção para isso, né? Hoje, por exemplo, é protocolo da FIFA que não é para deixar o cara que bateu a cabeça em campo, né? Você tem até substituição a mais para tirar o cara. Para quê? Para não acontecer igual lá, o cara, não lembro de que time que era, de que país que era, mas era algum país latino aqui, que bateu a cabeça lá, não tiraram o cara do campo na Copa do Brasil, o cara ficou totalmente chupeta, né? Como o goleiro da Alemanha lá, não lembro que time que jogava também, que na Champions bateu a cabeça na trave, depois tomou 2 piruzão, porque ficou totalmente desorientado em campo, né? E esses caras perpetuam esse sintoma, né? Então, hoje em dia, é inaceitável o cara que teve alguma lesão, um trauma com perda de consciência ser mantido em campo. Pode querer a comissão técnica, pode querer o presidente da confederação, o dono do clube, pode querer o Papa, mas está autorizado a tirar, tá? Antes, teoricamente, a palavra final é do médico, mas a gente sabe que num clube, principalmente num clube que tem questões de patrocínio, questões financeiras, que não é assim que funciona, né? O seu que está na reta, mas não é a sua palavra final. Vai ser da comissão técnica, do presidente, enfim, e o jogador voltava, tá? E isso deteriorava muito a função. Então hoje a FIFA autoriza tirar totalmente, na verdade tem que tirar. O juiz mesmo tira o cara se a comissão técnica não tirar. Então qual é a ideia do mecanismo de lesão vascular associado ao esporte? O trauma direto, que são lesões sobre o trajeto vascular, geralmente associadas a lesões ortopédicas, né? Aquela coisa que a gente aprende durante a graduação, né? Trauma de alta energia, por exemplo, luxação de cotovelo, possibilidade de lesão da artéria braquial, luxação posterior de joelho, possibilidade de lesão da poplítea, fratura do platô tibial, possibilidade de lesão das artérias da perna, né? Então, geralmente tem essa associação com trauma ortopédico e as lesões de estresse por alta demanda física repetitiva, tá? O que a gente tem que ter de conceito aqui? A gente tem que entender o gesto esportivo do cara, tá? Só assim a gente vai fazer diagnóstico. Tem que entender o porquê aquela demanda pode gerar algum dano vascular, tá? Então, muitas vezes eu consigo fazer o diagnóstico dessa situação reproduzindo o gesto. Manda o cara fazer lá o que ele faz habitualmente no esporte, ou a postura que ele adota para o esporte, e aí palpa o pulso, por exemplo. Essas lesões elas podem acontecer no território arterial ou no território venoso. Apesar de ter um caráter insidioso, crônico, né, que vai me dando a ideia, por exemplo, como de uma lesão de alta demanda física repetitiva muscular ou tendínea, por exemplo, de queda progressiva de performance, como eu estou falando de trajeto vascular, esse sintoma pode agudizar, né? Então o cara pode ter, por exemplo, uma estenose arterial, ter lá um sintoma parecido com claudicação e tal, mas ninguém faz o diagnóstico, porque é atleta, é jovem, não vai ter doença aterosclerótica, e aí ele faz uma oclusão arterial aguda. Tá? Ou o cara tem lá uma queixa meio de fadiga, fica com um braço meio esquisito, meio com uma cor meio estranha, e de repente tem uma TVP de membro superior. Tá?
Por isso que tem que entender o gesto esportivo, né? Aí a gente tem uma interface entre as duas situações, né? O estresse de alta demanda física repetitiva e o exercício extenuante, por exemplo, no caso do trauma músculo-esquelético, como eu disse, da fratura patológica, né? Então o sujeito tem lá, por exemplo, uma linha de fratura, ele vem tendo dor na superfície da tíbia e de repente com um trauma banal ele acaba tendo uma fratura exposta. Também pode acontecer isso em situação vascular. Lesões agudas que são potencialmente evitadas com situações simples. Tem um instrumento muito válido que vocês vão ver mais intensivamente na cardiologia, que chama avaliação de pré-participação esportiva. Tá? O que é isso? É a ideia de a gente fazer uma avaliação clínica detalhada, tentando tangenciar por todos os fatores de risco do sujeito, exposições ambientais, fatores sociais, enfim, e fatores próprios do paciente, particularmente sinais e sintomas de doença cardiovascular, para evitar morte súbita. Tá? A ideia é evitar morte súbita no esporte. Essa é a ideia principal. Tá? Por que evitar? Porque provavelmente vai continuar acontecendo, tá? Mas a gente minimiza. Tá? A ideia de ter esse momento, chamar isso, essa consulta de avaliação do cara que vai iniciar a prática de exercício físico, ou, por exemplo, do atleta, né? Isso é o que é feito, por exemplo, em todo time de futebol no início de temporada. Porque tu vai lá, todo início de temporada, o cara vai lá, passa com o médico, faz ergospirometria, faz ecocardiograma, tal, porque é esporte de alto rendimento. Tá? Se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vê que o troço é dinâmico. Por que faz todo ano? Já sei que o cara não tem cardiopatia congênita. Será? Ele pode não ter expressado ainda. Tá? Vide o que aconteceu com o Iniesta. Tá? Então, uma hora acha. Né? Só pesquisando é que a gente consegue, eventualmente, se o cara tem um risco muito aumentado, tirar o cara do esporte e evitar que o cara morra. Ou dar opção para ele, pelo menos. Se quiser, beleza, mas tem um risco aumentado. Tá? O que eu julgo potencialmente evitável de lesão vascular? Síndrome de Marfan. Tá? Basta a gente fazer nosso papel de médico e não cair no interesse de estereótipo do cara. Né? Então, óbvio que tem modalidades que vão se beneficiar de grande envergadura, que é a característica do Marfan. O Marfan não precisa ser muito alto, mas o Marfan tem bração, pernão, a proporção tronco em relação aos membros, né? Ela destoa. Tem mão grande, pé grande. Então é ótimo para natação, é ótimo para o vôlei, é ótimo para o basquete. E acontece na NBA. Morre o sujeito lá. Né? O que é trágico, né? É sempre midiático. O indivíduo é jovem, o indivíduo está num esporte que é transmitido para o mundo inteiro e é aquele show de horrores sempre que acontece isso. Né? Então, a gente tem que ultrapassar o interesse da comissão técnica, o interesse da equipe, o perfil físico de vantagem competitiva que pode parecer ter um bração, um mãozão, e se pensar em síndrome de Marfan, investigar isso adequadamente. Tá? Então, por exemplo, síndrome de Marfan e esportes, recorrente, também teve já uma avaliação de incidência, que eu não coloquei aqui, de incidência de síndrome de Marfan em atletas de vôlei amador. Tá? Então, é sempre recorrente nesse tipo de modalidade. Alguns testes simples, além do teste de envergadura, que a gente pode fazer lá durante a avaliação pré-participação esportiva, simplesmente medindo a distância de dedo médio do sujeito, né? A gente pode fazer esses testes aqui, por exemplo, que dá uma ideia de hipermobilidade e do dedo comprido, que é a aracnodactilia. O cara vai fazer um 4, o dedão passa ali na linha da mão, ele consegue fazer preensão do dedão, né? A maioria das pessoas não conseguem, a não ser que tenha situação de hipermobilidade. Mulher geralmente tem mais hipermobilidade, né? Mediada pelo estrogênio. Então isso pode ficar um pouquinho variável, a menos que tenha essa desproporção tronco-membros, né? Se tem essa desproporção tronco-membros, isso chama atenção. Qual que é uma outra coisa interessante além da avaliação física? Por isso que a gente tem que pensar na avaliação física na medicina esportiva e na avaliação pré-participação como muito mais igual atestado de piscina, assim. Não tem micose, ou tá apto, não tá apto. É o momento que você tem para triar o cara. Para saber se ele tem morte súbita na família, se não tem, se tem história de sopro, se não tem. Então isso é uma coisa bacana se você identifica um cara com perfil de Marfan. Morreu alguém de repente? Ficou branco, caiu? Porque a ideia do Marfan, no pico do exercício, é ter isso aqui, né? Ter dissecção de aorta.
tá? Que pode tamponar, fazer um tamponamento cardíaco, pode romper, pode continuar dissecando. Então, geralmente, na alta intensidade, o cara tem um pico de pressão, o shear stress aqui acaba sendo patológico nesse pico de pressão, a artéria é alterada. Então, o Marfan tem alteração lá de um gene que vai sintetizar uma parte da elastina da camada média, que é a fibrilina, e isso aqui fica, a camada média da artéria fica fragilizada. E aí corre esse rasgo, corre essa dissecção. Marfan também tem mais dissecção de aorta, além de dissecção de aorta, também tem mais aneurisma de aorta. Tá? Estereótipo do Marfan. Tô falando que tem? Não tô. Mas que bate a cara e que olha o tamanho dos braços, o tamanho da mão, parece Marfan. Tem uma cara meio esquisita também, né? Mas é uma potência no esporte, é indiscutível. Tá? Pode ser que tenha sido cogitado Marfan para ele e que isso tenha sido como que eu vou dizer? Uma conivência da Federação Americana de Natação, da família, do próprio atleta, e aceitar os riscos de participar porque o cara era muito fora do padrão? Pode. Se for, a gente nunca vai saber. Tá? Mas com certeza foi estudado um perfil genético desse cara para saber se ele tem Marfan ou não. Tá?